Uma vez mais, as nossas grandes saudações aos auditórios da Gol FM e da V Motores. Vamos para mais uma sessão do programa Motosport hoje e do lado de lá dá para ver pelo escaparate de troféus atrás dele que temos um grande campeão connosco. Chama-se Fernando Teutónio e em 2019 foi a chamada faena completa. Se estivéssemos a falar de tourada, teria direito a uma saída em ombros da Catedral de Madrid, com o rabo, com as orelhas e com o estatuto de grande triunfador. Ele que o ano passado, acompanhado como sempre por Luís Morgadinho, levou o seu Mitsubishi ao triunfo no Campeonato Centro de Rallys e em 4 dos desafios Kumo que foram disputados ao longo da época, a saber, os desafios Kumos maiores, os de asfalto e de terra, e também o desafio como Centro e o desafio como Sul. Chama-se Fernando Teutónio, ele que em 2018 foi o campeão nacional do Grupo N e está este ano de regresso a esta categoria no Campeonato Maior, no Campeonato de Portugal de Rallys, está com o Evo 10, como sempre, acompanhado pelo Luís Morgadinho, a tentar chegar uma vez mais ao título no grupo RC2N. Fernando, antes de mais, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para ser mais um dos nossos convidados no programa Motosport hoje. Pergunto-lhe como é que está a passar esta fase de defesa, como é que tem sido para si estar parado e à espera que a época retome. Olá, boa noite, eu é que agradeço o convite. Bem, isto de estar parado e não fazer rallies numa época que a gente planeou ao milímetro para ser uma época perfeita, não é nada bom. Na questão profissional tenho que continuar a trabalhar, infelizmente ou felizmente, pronto. Tenho tido muito mais trabalho acrescido nesta época, mas a questão dos rallies estarem parados tem sido um quebra-cabeças, porque isso para nós é mesmo aquela fuga ao stress do dia-a-dia, do muito trabalho, ter aqueles momentos, aqueles sonhos de estar nos rallies, faz-nos aliviar a cabeça e trazer mais força para continuar o trabalho profissional, por vezes, não é? Fernando, vamos dar um salto a 2019, porque manifestamente é uma época que vai ficar para a sua história, para a sua carreira. Basicamente, juntamente com o Luís Morgadinho, vocês venceram tudo quanto se tinham predisposto a vencer. Pois é verdade, foi uma época de sonho, vencemos muitas provas, ou quase todas as que onde participámos, muitas delas eram novas para nós, demos um saltinho ao sul, embora o principal sponsor da nossa equipe, o team manager, fartou-se de nos chatear para a gente começar logo no início e também a aproveitar os pontos no Algarve, e ao fim da primeira prova ele já dizia que tinha razão e realmente a gente tem dado um salto ao Algarve, se calhar tínhamos comemorado mais um título, mas isto pronto, são as hipóteses que ficam sempre nas dúvidas. De resto, o campeonato de centro corremos muito bem, a gente acabamos por fazer as provas todas porque parecia mal um campeão não ir à última prova, não ir à penúltima. Na penúltima fomos estrear um carro novo, que é o que temos este ano, fomos já testar. Na última continuámos com o nosso Evo 9 para, pronto, como era a última prova do campeonato, não deixámos de estar presentes, o campeão em título já tínhamos sido campeão há 3 provas e acabámos por estar presentes. Foi realmente uma época de sonho mesmo, porque vencemos tudo aquilo que nos propusemos. A questão do Kumo ajudou-nos bastante, porque a questão de termos retorno a nível de imagem, a nível de publicidade, a nível de tudo, a Kumo nisto trabalhou muito bem o ano todo. Foi um ano excelente para nós, mesmo a nível de divulgação, a nível de troféus, a nível de tudo o que havia para ganhar. Fernando, são as duas questões que eu lhe vou pôr agora a seguir. Vamos focar-nos no Campeonato de Centro de Rallys para que possamos ouvir da sua parte, porque é um piloto já com uma vasta experiência, um palmarés a condizer e que já esteve e está outra vez no Campeonato Maior e que teve o ano passado uma experiência muito alargada em termos daquilo que chamamos, ou agora já não chamamos os regionais, mas os campeonatos zonais, já que existem 3, o Campeonato Norte, o Campeonato Centro e o Campeonato Sul. Ao contrário do que eu já fiz esta questão ao Armando Carvalho e ao Fábio Santos, ao contrário de que algumas pessoas, talvez menos informadas, tentaram fazer crer nos últimos tempos, os campeonatos de zona, sobretudo talvez o Campeonato Norte e o Campeonato Centro,
Hoje são campeonatos que têm uma qualidade e uma quantidade de bons pilotos e de bons carros que realmente os dignificam. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o ano passado o Campeonato Centro deu um salto enorme, porque o ano anterior tinha sido um campeonato muito pobre, com muitos poucos carros, e o ano passado foi um dos melhores campeonatos dos três que existem destas, digamos, segunda classe, não é regionais, é uma segunda classe dos rallies onde deixam participar carros com muita preparação e carros muito bons. O Campeonato Centro o ano passado teve excelente, com muito bons pilotos, sempre um número elevado de participantes. O Campeonato Norte não houve tanta qualidade a nível de carros, houve um bocadinho, penso eu, um bocadinho mais baixo. O Sul não, o Sul continua a ser um bom campeonato, embora não tenha tantos participantes como no Centro, não teve o ano passado, porque o Sul sempre foi um dos melhores campeonatos a nível destes três e penso que continua a ser um grande campeonato. Eu gostei muito de estar no Sul, onde existe também uma boa camaradagem lá embaixo e tem troços espetaculares, fenomenais. Eu adorei ter feito o Sul. É pena que nós, daqui para qualquer dos rallies que passa Sul, demoramos sempre 4, 5 horas de viagem, o que é bastante maçativo. Mas eles têm uma coisa boa, têm a parte eles no fim de semana conseguem fazer tudo, ou seja, treinos durante o sábado, à noite tem especial quando tem, normalmente tem, e depois no domingo até às 2, 3 da tarde conseguem pôr o rally, começar o rally, pô-lo na estrada e terminá-lo, e os participantes conseguem regressar cedo às suas casas. No meu caso, segunda-feira é dia de trabalho bem cedo, eu consigo chegar a casa, já não é horas muito cedo, porque a viagem é muito comprida, são 5, 6 horas, e ao fim de fazer uma prova de rally, tanto eu como o Luís Morgadinho, o meu navegador, chegamos já um bocadinho cansados a casa, mas pronto. Gostei muito do Sul. Os campeonatos acho que estavam vivos, estiveram vivos o ano passado, estiveram muito, muito vivos mesmo. E estávamos à espera que este ano isso continuasse, pronto, mas infelizmente devido às circunstâncias que estamos a atravessar, está tudo parado e estes campeonatos também, o que é pena, porque está-se a perder muita coisa e penso que para este ano vais perder mesmo muita coisa. Fernando, nós iremos falar daquilo que é a sua expectativa para 2020 e também iremos falar de como lhe correu a estreia no Campeonato 2020 no Rally Serras de Faf e Felgueiras. Se o resultado não foi positivo, a sua exibição foi extraordinária, mas agora sobretudo aquele auditório mais alargado que este programa tem e que não é apenas de aficionados, vamos tentar-lhes explicar um pouco quem é o Fernando Teotónio enquanto piloto, quando é que começou e que carreira é que teve até ao momento. Bem, isto, como muitos pilotos, isto é um sonho de criança, desde que eu me lembro de ser alguém que já sonhava com os carros, com velocidade, nunca liguei nadinha à bola, nem a outro tipo de esporte, e foi sempre o meu sonho desde pequenino, foi crescendo. Nunca tive, gente que mora no interior, numa pequena vila neste momento, mas sempre foi uma aldeiazinha, nunca uma zona interior onde não há fábricas, não havia kartings, não havia nada, e nunca tive hipótese de evoluir nesses campos. E então, sempre tive aquele sonho de criança de um dia poder ser piloto de rallies e fui crescendo com esse sonho. A uma dada altura, um amigo meu que está na Suíça conseguiu-me enviar de lá um carro para cá, um BM, que a gente reunimos os meus amigos aí durante as noites e fomos preparando o carro a pouco e pouco, e para aquilo que na altura existiam, que eram os piratas aqui da região, que era numa pista semi-redonda, pronto, com algumas curvas, mas com partida e chegada no mesmo sítio, e foi aí que eu comecei, nesses piratas, e logo aí comecei a dar nas vistas, e fomos evoluindo o carro. Logo nas primeiras provas eu comecei a ganhar na classe traseira e depois na classe geral, e fomos evoluindo o carro. A dada altura a esquadria, e bem, convidou esses pilotos desses piratas para irem correr na pista deles. Aquela pista comparada aos sítios onde a gente andava já era um Ferrari comparado com um carocha, não era? Era uma pista mesmo a sério. E a gente, lá fomos então domingo fazer uma prova lá, onde surgiu o convite àqueles pilotos que mais destacaram para eles poderem ajudar na questão das licenças. Prontos, como a gente entrar através das coisas legais e sermos federados. No ano seguinte, então, eu tomei essa iniciativa
e comecei a fazer autocross e rallycross, porque como não tinha muitos apoios, era aquilo que eu podia fazer e desenvolver na altura. Eu tive ainda 4 ou 5 anos nessas modalidades, entre o autocross e o rallycross, onde cheguei a ser campeão, onde ia sozinho praticamente para as provas, ou levava alguém para me ajudar, mas pronto, foi um início muito difícil, porque cheguei a dormir dentro da carrinha, não era como as coisas estão agora mais evoluídas, foi uma primeira parte da minha carreira muito complicada. Mas a dada altura, quando eu fui campeão, eu não era aquilo que eu queria era rallies, e então surgiu a hipótese de eu poder ir fazer um rally ali para os lados de Poiares. Foi o meu primeiro rally, Vila Nova de Poiares. E a gente lá preparámos o carro para ir lá para esse rally, e pronto, a partir daí começou a evoluir as coisas, eu arranjei um navegador mais fixo, comecei a explicar as coisas. A primeira vez que fizemos o rally eu nem sabia o que era uma carta de controle, e então segui os outros carros, eles entraram, eu também entrei, veio logo lá um diretor a dizer: então vocês já aqui estão, já estão a penalizar, o que é isso? Não sabia absolutamente que essa parte da carta estava um bocadinho ao lado, mas pronto. Lá fomos, eles lá nos explicam, olha, nós nem relógios sequer tínhamos para cronometrar as coisas. Foi assim um bocadinho tudo em cima, porque não se percebia muito bem o que eram essas coisas. E depois lá evoluímos, lá começámos a fazer na altura os regionais centro, com o BM, fomos evoluindo sempre o carro a pouco e pouco. Também passei pela montanha, como tínhamos aqui a rampa da Serra da Estrela perto, e era europeu, aquilo era ouro sobre azul, correr aqui na zona perante o nosso público. Fiz ainda a rampa de 4 ou 5 vezes, correu bem, outras vezes correu menos mal. Até que a dada altura, pronto, sentimos que o BM já não era carro para nós, e então envergámos decidimos. O meu cunhado também pegou um bocado na minha carreira, e é ele que em parte dirige essa parte da manager da equipe e tudo o que é que a gente vai fazer. Ele é que decide, e eu como humilde aceito aquilo que ele quer fazer ou que consegue reunir apoios para fazer. E então comprámos o Evo 6, a partir daí começaram os resultados nos rallies e fomos... O início foi difícil porque a gente vinha de um BM, claro, o BM não é a mesma coisa de um Evo, e então já não dava para ser na garagem do amigo a fazer as reparações. Percebemos que isso ia ser completamente impossível, porque o carro era totalmente diferente para nós, era uma coisa desconhecida, e a dada altura lançámos o desafio, entre aspas, fizemos a pergunta ao Ricardo Domingos, da equipa Domingos Sport, se nos queria dar assistência, ao que ele aceitou logo de imediato, e a partir daí nasceu uma parceria e uma amizade também, que dura até hoje e que tem dado resultados absolutamente fenomenais. Nós evoluímos bastante, ele evoluiu bastante o nosso carro, ele evoluiu bastante a nossa carreira, e neste momento está a dar frutos também para o lado dele, porque neste momento está com uma equipa super fantástica, está com um crescimento do outro mundo mesmo, humilde, de pessoas humildes todas de volta dele, e com muito bons pilotos e muito bons carros dentro daquela garagem. E, obviamente, corolário máximo da carreira, sem sombra de dúvidas, o título nacional do Grupo N e, obviamente, os títulos obtidos ano passado. Sim, exatamente. O título do Grupo N há 2 anos foi a gente achámos que no Nacional, já no Regional, não havia muito interesse, porque o Regional Centro foi naquela altura que estava mesmo em baixo, e a gente resolvemos preparar o carro para o Nacional e fazer uma época de Nacional. Tive pena na altura de não aparecer, e os pilotos tinham prometido aparecer. Apareceram esporadicamente um ao outro, mas pronto, é sempre um título, e andar no meio deles, dos carros do Nacional, dar luta, não estar à espera pelos resultados, mas sim sempre tentar ir mais além. E o mais além até desceu o carro em Castelo Branco, porque estava dentro do top 10 logo no primeiro dia, e um azar de um furo lento obrigou-nos a um acidente muito, muito mau, em que ficamos, felizmente não tivemos problema nenhum, mas o carro ficou muito maltratado, nos custou muito a recuperar e depois para a próxima prova. Fernando, lembro que em entrevistas, e inclusive numa que me deu ano passado
quando do início da época de 2019, na altura, durante a cerimónia de entrega de prémios do Desafio com Portugal 2018, o Teutónio já e o Morgadinho estiveram presentes com o seu Mitsubishi, até porque já estavam a preparar a sua entrada no Desafio Cumpa 2019. Lembro que na altura me deu conta a mim e deu conta a outros colegas meus de alguma tristeza e de alguma desilusão que tinha sentido com a forma como o Grupo N era tratado no Campeonato Nacional de Rallys, no Campeonato de Portugal de Rallys. Essa era uma desilusão que lhe vinha sobretudo de quê? Havia pouco mediatismo, eram tratados, estava a passar um bocadinho ao lado de tudo o que estava a acontecer. Nós inicialmente, quando foi a época, a ideia não era fazer Grupo M, mas também fomos iludidos um bocadinho pela FPACA, não quero estar a acusar ninguém, mas pronto, tinham-nos prometido que os EVOs iam poder evoluir dentro do Campeonato Nacional. E a gente partimos para esse ano, eu fui fazer FAF, foi a primeira prova do Nacional, ainda não incluído no Grupo M, porque, como nos foi prometido, que a gente ia poder correr no meio deles, porque por vezes estes carros são tratados como os pés descalços. Está bem, podem participar, mas vão lá para trás. Isto não é bem feito, porque os pilotos conseguem bons tempos à custa de muita coisa, muitos custos, e às custas por vezes de habilidades de cada piloto, vão serem melhores ou outros piores, conseguem andar no meio do pelotão do Nacional. E eu acho que era aí que os carros, este tipo de carros deviam andar. Embora isso não aconteceu, e então a gente envergou por então partirmos para o Grupo M, porque era mesmo dentro do pelotão do Nacional que queríamos andar. Não fomos de uma maneira, fomos de outra. Não é bem essa a expressão, mas pronto. E em boa altura fizemos isto, porque depois acabámos por ter. Mas fiquei triste realmente, porque a nível mediático não aconteceu nada, poucos segundos tivemos de televisão, e isto eu penso que mesmo aqueles pilotos que andam no Nacional, que andam lá mais para trás, se devem queixar do mesmo, porque acho que dão muita importância aos 3, 4 primeiros carros que ganham, neste momento aos R5, porque são os carros topo, claro, mas o resto do pelotão faz um esforço para ali andar, também são campeões, andam ali e por vezes nem sequer um segundo passam na televisão, porque eu acho que as coisas não estão bem distribuídas. Mesmo assim decidiu dar uma nova oportunidade ao Campeonato de Portugal de Rallys, e temos o Fernando Morgadinho, o Fernando Teutónio e o Luís Morgadinho, agora já estava a juntar os dois, e o time Macambi uma vez mais no CPR, Rally Serras de Faf e Felgueiras. Uma autêntica aventura de fim de semana, onde basicamente todos nós, quando lá estivemos, mas sobretudo pilotos navegadores, enfrentaram, como eu já disse em algumas entrevistas atrás, sol, chuva, nevoeiro, granizo. Aquilo só faltou mesmo um dilúvio para ser uma prova rallies barra todo terreno, que foi manifestamente um rally muito duro para todos. Para o vosso regresso, foi um rally que eu diria muito agridoce, porque eu não sei se concorda com esta minha análise, se saem tristes de Faf por não terem tido a pontuação que desejavam, saem de certeza também satisfeitos pelo nível de andamento que demonstraram. Sem dúvida, foi uma prova em que, pronto, estar ao terceiro quilómetro, estar a desistir da prova não foi uma coisa fácil de digerir para nós. Ainda por cima um problema que nada teve a ver com nada, foi uma conjunção de fatores que teve a ver com pôr o pé na embreagem na altura errada, quando a força G estava a empurrar a perna esquerda, e aquilo encaixou-se ali uma coisa que não estava previsto. O carro não era a primeira vez que estava a andar, eu já tinha feito uma prova com ele, já tinha feito um test drive bastante grande em Silvares, aqui na minha terra, e aquilo nunca me aconteceu e eu fiquei espantado. O Ricardo, quando descobriu o que é que tinha acontecido, foi atrás de mim com uma chave de fendas, queria-me matar por eu não ter desperto aquilo. Mas pronto, eu meti a cabeça lá de baixo, só que tinha o capacete, não consegui visualizar aquilo, mas pronto, passou. O dia a seguir realmente correu-nos de uma forma excelente, a primeira parte, enquanto o tempo esteve bom. Nós, em troços onde só passámos 2 vezes, no rally que eu fiz o ano passado, mas aqueles troços nunca foram feitos, também para muita gente não foram, alguns deles não foram feitos, mas o da Meirinha toda a gente conhece, eu não conheço tão bem como isso, só lá passei há 2 anos uma vez, e este ano
como tínhamos GPS dentro do Jeep, só tive a oportunidade, que era como mandava o regulamento, de fazer uma passagem a tirar notas, outra a confirmar. Foi o que nós fizemos e mesmo isto levou-nos o dia todo para treinarmos os troços todos. E quando eu vi os tempos a aparecerem e andámos ali no meio do pelotão, ou mesmo no meio, mais à frente do pelotão, no meio de muitos bons carros, muitos R5, achei que estamos no caminho certo, no desenvolvimento do carro. Eu, quando inicialmente fiz o Rally de Mortágua com este carro e vi os tempos, achei que algo não estava bem com o Evo 10. Toda a gente dizia que era um erro eu parti do 9 para o 10, mas mesmo assim a equipe e nós embirrámos que era com o 10 e que tinha que ser com o 10, e então a equipa meteu as mãos no carro. Eles, inicialmente, quando fiz a primeira prova, o carro vinha conforme vinha do estrangeiro, eles desmontaram, montaram o carro, fizeram as afinações dele, o que deram muito bom resultado, a avaliar pelos tempos que a gente fez em FAP. E depois a última parte também não discorreu nada bem, porque um desconhecimento dos mapas do carro, eu a testar mapas do carro, fez com que numa curva muito elameada me empurrasse o carro fora de estrada para um sítio onde eu não o consegui tirar mais. E foi isso que foi complicado. Deu-me agora motivação para uma pergunta extra em relação às que eu tinha previsto. Falou aí do Evo 9 e do Evo 10. Fazendo parte, como faz, de uma equipa do Team Macami, que por sua vez tem uma parceria enorme com a Domingos Sport, e a Domingos Sport, entre outros grandes feitos, tem sido um preparador com um caminho extraordinário. Nós temos programado uma entrevista com o responsável máximo, e se há uma coisa em que eles são mesmo especialistas é sobretudo no Evo. Mas agora vou-lhe perguntar assim, enquanto piloto, se já aí falou de que há, e é verdade, há pessoas que torcem um bocadinho o nariz ao Evo 10, achando que o Evo 9, quando está no ponto, talvez seja a evolução mais bem conseguida de sempre da marca nipónica. Eu pergunto-lhe, são assim dois carros tão diferentes um do outro, o Mitsubishi Lancer Evo 9 e o Evo 10? Sim, são bastante diferentes, não tem muito a ver. Para já a construção é toda virada ao contrário, a maneira como, mesmo a nível motor, interagiram tudo, trocaram ali muitas coisas. As suspensões são totalmente diferentes, enquanto nas gerações Evo 7, 8 e 9 tudo davam uns para os outros, sensivelmente é tudo igual, e os 4, 5 e 6 a mesma coisa. Este 10 vai aparecer, era tudo diferente, não há, a caixa é diferente, não há material, tudo igual. Nível de condução, o que eu senti da primeira vez era um carro com uma traseira muito viva, que requeria muito mais trabalho, e agora também se veio a provar, porque eu, quando vejo os on-board deste carro e vejo os on-board do 9, não tem nada a ver, é quase como andar no 9, é um carro certinho, onde nada é imprevisto, e neste não, a gente tem que sempre ir a prever tudo, sempre com uma traseira muito viva, muito a querer tomar vida própria, em que por vezes nos prega alguns calafrios, sempre controlados, mas eu adoro o carro quando ele é traseira, porque eu vi de tração traseira, e então acho que nos correu bem. O Evo 9, sim, é verdade, é um carro mais certinho, mas penso que nós vamos conseguir pôr o Evo 10 muito competitivo, tal como tínhamos o Evo 9. Acho que está nas mãos certas para isso. Temos falado muito sobre aonde desenvolver e aonde é que se pode ir buscar mais um bocadinho. Temos que trabalhar também algumas afinações que eram desconhecidas neste carro e que são diferentes para o Evo 9. Eu acho que vamos conseguir levar o nosso barco e a nossa teimosia para a frente, vamos ver. Infelizmente a parte de terra está terminada, vamos ver se vamos conseguir iniciar o asfalto, ver o que é que o carro também vale no asfalto, também desconheço, nunca andei com ele em asfalto, porque ainda não temos suspensões de asfalto, estavam para chegar, não sei, vamos ver. Acho que a aposta é boa e tem tudo para dar certo. Fernando, era a pergunta que eu tinha praticamente no fim desta nossa conversa. Que expectativas é que ainda tem para a época de 2020? O que é que acha que seria o ideal, atendendo ao facto de ser hoje praticamente certo de que teremos no máximo dos máximos 4, 5, 6 meses para poder usufruir de competição, e isto com as coisas a correrem bem? O que é que considera que seria a melhor decisão por parte da FPAC em relação ao Campeonato de Portugal de Rallys? Uma mini época, tentar estender a época no tempo para se fazer o maior número possível de rallys,
na sua opinião, o que é que deveria ser feito? Não, eu penso que o estender a época para o ano que vem vai ser a morte da época do ano que vem, porque todas as câmaras neste momento estão a fazer um esforço enorme a nível financeiro por causa desta epidemia. E tentar puxar pelas câmaras tanto, não. Eu penso que o ideal, não, é uma coisa que certamente é difícil, mas não sei até que ponto é quando isto poderá ser retomado. Se a questão do retomar vier muito tarde, eu penso que a época de 2020 seria uma época, para mim, seria uma época sabática em que dificilmente fazer um campeonato render por 3, 4 provas. O que é que este campeonato vale? Pouco ou nada, não era? Por mim havia uma boa hipótese que era deixar este campeonato. Pronto, está feito, não há muito a fazer, porque até nem sei a nível camarário, muitas das provas já estão agendadas, se as câmaras estão dispostas ainda a manter essas provas este ano. Haverá verba para isso, não haverá. E então, claro que fazer 2, 3 provas de manutenção para os pilotos rodarem e para o público também alegrar um bocadinho, porque acho que o público também está triste quando não verem os carros, os aficionados, não é? Fazer 2, 3 provas ainda este ano, um mini troféu, uma coisa qualquer, mas como campeonato, acho que está morto este campeonato, não sei se vamos conseguir levá-lo até ao fim, ou se nem sabemos até que ponto esta epidemia não vai voltar outra vez ao fim da época sazonal do verão. Isto está tudo uma incógnita muito grande, por isso este ano não sei se a hipótese mais viável não seria mesmo um ano sabático e fazer algumas provas para manutenção, para rodar, para um mini troféu, não sei, qualquer coisa do género. Isto não vai ser... certeza absoluta que aconteça o que acontecer, vamos contar com a dupla Fernando Teotónio e Luís Morgadinho e com o Evo 10 do Team Macambi nas provas que vêm a ser feitas e, claro, como diz, já também com o foco na preparação da época 2021. Fernando Teotónio, quero-lhe agradecer a sua presença, foi um prazer tê-lo no programa Motosport hoje e, claro, desejar-lhe a si, ao Luís, a toda a vossa equipa e às vossas famílias muita saúde, a melhor das sortes e esperar poder rever-vos bem rápido na primeira prova que seja feita depois deste confinamento. Muito obrigado pela sua presença, Fernando. Obrigado, eu é que agradeço e também espero em breve ver-nos a todos junto à estrada, junto aos palanques. É sempre um prazer tê-lo a VM Motores como apresentador de um rally, dá sempre um ênfase enorme a essa prova. Eu é que agradeço o convite, obrigado e saúde para vocês todos. Muito obrigado, Fernando, e vamos então aqui despedir-nos de todo o nosso auditório. Foi mais uma edição do programa Motosport hoje, assinada por Joaquim Amadeu Santos, e claro, tivemos sempre os dois mágicos a tratarem da nossa imagem, do nosso som, na edição de vídeo Armando Leitão, na sonoplastia Paulo Seabra. Aqui ficam as nossas despedidas, até à próxima emissão.